Amém. Eu quero ler com você Atos capítulo 1, do verso 4 ao 11. Vou falar sobre a forma de não perder Jesus de vista. Como não perder o nosso Jesus de vista. Atos capítulo 1, verso 4 a 11. Amém. Vamos ler? Está aí projetado? Vamos ver o que diz. E comendo com eles, Jesus, aqui, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que vais restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Amém? Que textos lindos, um texto tão lindo como esse. Esses foram o último momento de Jesus com os discípulos. E eu fico imaginando, lendo os evangelhos e lendo esse texto de Atos, capítulo 1, o que esses discípulos de Jesus, esses 11 homens aqui já, porque Judas o havia traído e se suicidado, esses 11 homens estavam sentindo. No intervalo de poucos dias, irmãos, esses homens tiveram seu mestre, provavelmente naquela altura já a pessoa mais importante da vida deles. Aqueles a quem eles passaram 3 anos e meio do lado, em intimidade, um mestre próximo, aprenderam tudo que conheciam sobre o reino de Deus, aprenderam coisas incríveis, lições maravilhosas, viram milagres e maravilhas assim gigantescas. Eles viram multiplicações de pães e peixes, viram mortos sendo ressuscitados, viram coisas grandiosas que homem nenhum, e Jesus mesmo falava para eles: olha, os profetas lá do Antigo Testamento bem queriam ver o que vocês estão vendo aqui, mas eles não puderam. Olha que privilegiados vocês são. Então, homens assim que viveram emoções muito grandes, aquelas do coração quase saltar pela boca, porque ver um morto ressuscitar, amados, é uma emoção muito grande. E aí, de repente, Jesus no Getsemane, na sua última noite ali com eles, orando, é preso. Aí vem outra emoção, angústia, precipitação, eles correm com medo, e aí Jesus é espancado pelos guardas, é levado para ser julgado, e é crucificado à frente de todos eles, nu, uma vergonha, como outros 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, assim, Jesus passa por essa humilhação, o Senhor deles ali, e uma tristeza profunda invade o coração de cada um deles, ao ponto que depois da morte de Jesus, Pedro ter voltado para a sua cidade, voltou para trabalhar, foi levar a sua vida, só que ao 3º dia após a sua morte, Jesus ressuscitou, e aí ele fica 40 dias, apareceu para mais de 400 pessoas, comprovadamente mostrando que ele havia saído do seu túmulo, do sepulcro, e que ele era, assim como os profetas disseram, que seria o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Cristo. Jesus era tudo aquilo que ele havia dito que era, e as Escrituras testificavam dele. Então, voltando aos discípulos aqui, depois de experimentarem uma tristeza profunda, imagina, você vê que a pessoa que mais ama, que você mais ama, que mais você teve intimidade durante 3 anos da sua vida, ao você chorar e estar no luto, você reencontra ela novamente. Deve ter sido assim muito
Sabe, é como diz o Galvão, haja coração mesmo, né? É aquela coisa assim, como assim? Sabe, como assim? Você estava lá e agora você está aqui, eu te vi morto. E agora você está aqui, não é verdade. Tomé disse, deixa-me tocar, para ver se não é um fantasma. Eles não criam, eles tinham muita dificuldade para crer. Então, assim, picos de emoção em poucos dias. Né? O coração precisava estar bem resistente mesmo. E nesse tempo em que eles passaram com Jesus, já num corpo, já ressuscitado, né, que passou ali com eles 40 dias, a Bíblia diz que eles tiveram um momento de última refeição na praia, diante da pesca maravilhosa ali e tal, eles aparecem e Jesus, depois da pesca maravilhosa, na verdade, Jesus aparece na praia, os discípulos vêm, Pedro vem assim, nadando, joga suas vestes ali, vem nadando para encontrar Jesus. Você conhece a passagem em que Jesus pergunta se ele ama realmente a Pedro, enfim, tudo isso é falado nos evangelhos, mas aqui outro diálogo é fornecido, e aí ele diz aqui, olha, não se esqueçam da promessa, vocês devem ficar em Jerusalém, não se esqueçam da promessa que foi feita a vocês, pelo meu Pai e por mim. Né? E que promessa é essa que eu quero ler com você aqui, depois de tudo isso que foi falado, né? Que promessa é essa que Jesus estava falando para eles? Né? Ela não está aqui em Atos, mas está lá em João 14, 16, 17 a 26. Vamos ler juntos, João 14, 16. Diz assim, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando com eles antes, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, diga isso, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o recebereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí o 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus estava falando de uma outra pessoa que viria. Ele chamava de outro Consolador, ou o Espírito Santo. Mas qual que era o problema? O problema é que os discípulos, mais uma vez, repetindo, eles não entendiam. Parece que durante 3 anos e meio, as mensagens que foram faladas e, sabe, de novo repetidas por muitas vezes, parece que eles não entendiam ou não criam. Porque depois que Jesus falou isso, dando as últimas direções, o que você perguntaria? Eles perguntaram algo nada a ver com o contexto daquilo que Jesus estava passando para eles. Jesus está falando, lembre-se da promessa, fiquem em Jerusalém, eu estarei com vocês todos os dias. Mas aí em Atos capítulo 1, 6, o que eles perguntam? Então os que estavam reunidos, por favor, diz aí, os que estavam reunidos ali, os seus discípulos, e perguntaram, Senhor, será este o tempo em que você, Jesus, vai restaurar o reino de Israel? Jesus estava falando sobre o Espírito, sobre o Consolador, a promessa que viria, dando as últimas direções. Olha, eu não vou estar aqui mais com vocês fisicamente dessa forma como nos últimos 3 anos. Eu vou subir aos céus. Mas virá outro no meu lugar. E eles não entendiam, porque a pergunta deles era o quê? Em relação ao reino de Israel. Vou contextualizar você aqui. Por que essa era a preocupação deles? Porque Israel naquele tempo vivia sobre um regime, sobre um império de Roma. Os romanos dominavam toda a questão ali política, mas eles davam liberdade religiosa, mas os israelitas ainda pagavam impostos a Roma, e os discípulos, eles ansiavam o Cristo que viria para livrar eles do império romano, para dar a eles uma prosperidade, uma satisfação, o conforto que havia na época de Davi e principalmente Salomão, onde o reino experimentou assim uma prosperidade muito grande. Na época de Salomão, a Bíblia diz que o bronze não tinha nem valor de tão facilmente que ele era encontrado. O bronze. Prata e ouro, então, assim, tudo era revestido. Eu estava lendo esses dias um texto de 1 Reis, onde diz que Salomão, no seu templo, no templo que ele fez para Deus, ele separou o lugar para a arca do Senhor, e neste lugar que era feito de pedras, um templo que foi todo feito em pedras, ele revestiu com madeira. Já ficaria muito caro, certo?
você revestir, imagine, e a caixa, né, na verdade não é caixa, o lugar, a sala, a palavra é sala, era de 9 de altura, 9 de largura por 9 de comprimento, ou seja, 3 vezes 9, 27, é isso? 27 metros cúbicos de madeira. E para ainda acrescentar mais ostentação, ele cobriu tudo aquilo de ouro. Sabe, é uma caixa de 27 metros cúbicos, coberta de cima, embaixo, por os lados, de ouro. Você já visitou um lugar assim? Não, eu também não. É muito caro, deve ser assim, um lugar absurdo. Não tinha ventilação, devia ser quente, né? Sem ventilação, mas, sabe, ele tinha tanto apreço pela glória de Deus e pela presença de Deus, que era simbolizada naquela arca, que ele juntou todo o ouro possível e colocou ali. Então o reino experimentava uma prosperidade muito grande e os discípulos queriam isso de volta. Eles queriam experimentar a boa economia, eles queriam experimentar o descanso, que viver num bom país é. Mas eles não tinham isso mais. E eles deixaram ali para aquele último momento para perguntar novamente: não és tu o Cristo que vai tirar esse império? Agora, Jesus, que o Senhor ressuscitou e que eu estou vendo que tu tens realmente muito poder, que nem a morte te segura, agora nós vamos quebrar geral. Agora nós vamos vencer. Só que Jesus o tempo todo estava falando para ele: meu reino não é desse mundo. Não compete a vocês saber o tempo. Não compete a vocês saber o tempo da redenção. Eles estavam imaginando que tomariam o poder completamente das mãos de Roma, mas Jesus queria tomar o poder completamente das mãos do diabo. Essa que era a diferença. E aí Jesus estava ensinando que o mais importante não era isso que eles queriam. E ele disse: eu vos darei outro conselheiro ou outro consolador. E eu quero falar sobre o consolador que aponta para esse Jesus. Porque de repente, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficavam olhando. Jesus disse as últimas palavras e começou a subir. Sabe, e eles procurando entender, e Jesus foi subindo, e eles olhando. A Bíblia é quem diz. E aí no momento vem uma nuvem e cobre os céus, e Jesus não é mais visto. Mas e aí o que acontece? Eles continuam fazendo o quê? Olhando. E o vento batendo, e as águas lá do mar, e eles fazendo o quê? Olhando. E não paravam de olhar. Precisou descer 2 anjos para falar: ei, acorda, cara, o que vocês estão fazendo? Esse Jesus que vocês estão vendo assunto aos céus, ele vai voltar. Encerrou esse tempo com ele aqui, agora é um outro tempo. E Jesus queria dizer isso para eles: olha, eu estou enviando um outro. E essa palavra outro, ela tem um significado aqui muito interessante. No grego existem 2 palavras para essa definição outro. Uma chama héteros e a outra alos. Héteros significa outro de um tipo diferente. Então imagine que eu estou comendo uma fruta aqui, uma maçã, certo? Comendo uma maçã. Aí eu falo para o Eduardo, me traz outra fruta. Se ele me traz uma laranja, é exatamente isso que está dizendo aqui. É uma outra fruta, mas só que de um tipo diferente, certo? Laranja e maçã são o quê? São 2? 2? Ótimo. Mas se eu falar para ele, eu quero outra fruta, ele me traz uma maçã, é uma outra fruta, só que do mesmo gênero, do mesmo tipo. Diga, do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Maçã é do mesmo tipo da maçã. E o que Jesus está dizendo aqui é que outro não é igual de um tipo diferente, é igual do mesmo tipo. Ele está dizendo que eu vou te mandar um outro, ou seja, do mesmo tipo que eu. Para que vocês não vão sentir a falta, porque ele é exatamente igual a mim. Só que não numa forma física, visível, mas numa forma íntima, interior, pessoal. Uau! Uma outra pessoa. Jesus, ele não era um espírito. Jesus não era uma força da natureza. O Filho de Deus veio em carne e osso. Ele tinha uma personalidade.
sentia fome, sono, como todos nós aqui. Jesus veio, ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Mas ele estava falando, o homem vai subir aos céus, mas o que vai ficar é uma outra pessoa do mesmo tipo. Exatamente igual a mim, era isso que ele estava falando. Em João 14,16, a palavra conselheiro significa paráclitos, que é ajudador e também advogado. Lá em 1 João, a carta que João, quem escreveu esse evangelho também, a carta que ele escreve, ele diz, irmãos, Jesus Cristo é o advogado. Quando vocês pecarem, lembrem-se de Jesus, que é o advogado e é justo e bom. É a mesma palavra. João reafirmava quem era o Espírito Santo, porque ele conhecia muito Jesus. Paráclitos também serve para descrever um conselheiro pessoal. A expressão desse grego aqui, dessa palavra grega, significa alguém que é muito próximo. Paulo usava para falar Paráclitos, quando ele falava de Timóteo, seu discípulo, muito amado. Paulo dizia que ele também era chamado, e essa palavra chamado é de intimidade, e ele usava essa mesma palavra, Paráclitos. Será que você tem alguém assim na sua vida que é muito próximo? Às vezes é sua esposa, seu marido, seu filho, um amigo muito próximo. Quantos tem aqui uma pessoa assim que é muito próxima? Era um consolador muito próximo, como Jesus foi todo aquele tempo que ele havia prometido para os discípulos. E João, irmãos, João era o mais novo da turma. Provavelmente quando João estava ali com Jesus, na época que Jesus estava com eles, ele tinha em torno de 17 anos, era um menino, um garoto. E a Bíblia diz que João, ele deitava, o quê? No peito de Jesus. Então João sabia o que era alguém próximo. Em suas cartas ele nunca escreve assim, que saudade de Jesus. Não, porque o Paráclitos, o Espírito Santo estava ali. Ele tinha o mesmo sentimento, a mesma intuição, o mesmo amor que havia quando Jesus estava com ele. Ele sentia, estava ali tão próximo. E é isso que Jesus ofereceu para mim e para você. Virá outro consolador. Pense, irmãos, porque senão o cristianismo seria simplesmente uma grande lembrança de alguém que nós nunca vimos, de um Jesus que nunca contemplamos, de um ser que nós só conhecemos pelas histórias e pela palavra escrita, mas o Espírito Santo é a prova de que ele é real. O Espírito Santo é a prova de que tudo aquilo que ele falou é verdade. O Espírito Santo é aquele que realiza em nós as mesmas obras e obras ainda maiores do que nesse tempo que Jesus passou aqui. É o Espírito Santo de Deus e ele é uma pessoa. Ele é um conselheiro. Ele tem uma personalidade, ele tem sentimentos. Ele consegue amar, e o amor de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 5, diz que lá que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Está falando de quem? Do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, uma pessoa completamente diferente de mim, de você, pode trazer as mesmas experiências que nós conseguimos ler aqui na palavra de Deus. E ele é essa pessoa, ele quer que nos aproximemos dele através do Espírito. O Espírito quer nos ajudar, ele quer nos aconselhar, ele anseia em falar intimamente comigo e com você. Esse é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente nós temos confundido o Espírito como uma entidade, ou como uma força. A palavra de Deus diz, Pedro mesmo, cheio do Espírito Santo, depois que ele entendeu, lá no Pentecostes, estavam todos no cenáculo, todos na sala, e o Espírito Santo veio, apresentando-se a eles com línguas de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, e aí de repente, naquilo tudo, Pedro se levanta, e começa a pregar o Evangelho, mostrando Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, até aquele momento com eles. E ele termina dizendo, olha, arrependei-vos e recebeis o Espírito Santo. Mesmo Pedro falando que o Espírito Santo havia sido derramado, ele não é uma água, isso é um símbolo.
Mesmo Jesus estando para ser batizado e recebendo o Espírito Santo num formato de uma pomba, ele não é uma pomba, ele é uma pessoa. Ele pode ter várias representações, mas ainda assim é uma pessoa. Repita isso comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. Em Atos 2, capítulo 38, fala sobre o dom de Deus. O que diz aí? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Eu quero falar sobre essa palavra dom. Você sabe o que é dom? A gente sempre ouve muito falar sobre dom. Dom significa presente. Dom significa dádiva. Em grego, essa palavra chama doreá, que significa exatamente isso, não tem como traduzir de outra forma. Ela é presente, oferta. E a primeira vez que ela aparece no Novo Testamento é em João capítulo 4, verso 9 e 10, em que Jesus está ali com uma mulher samaritana. Você conhece esse texto também? Se não conhece, rapidamente vou dizer aqui: Jesus se encontra com os inimigos, uma inimiga dos judeus. Os samaritanos e os judeus não tinham nenhum tipo de relação, não conversavam. E Jesus se apresenta a ela como Filho de Deus. Jesus se apresenta a ela como aquele que pode dar para ela a água da vida. E o que Jesus fala exatamente? Que ela diz assim para Jesus: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então por que, Jesus, que você está me pedindo água, sendo que você não deveria nem estar aqui? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, diga, o dom de Deus, o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Uau! Jesus está falando aqui de uma pessoa? Não, de duas pessoas. Jesus está dizendo aí: olha, se você conhecesse o dom de Deus, uma pessoa. E quem é o que te pede? Ele está falando de dois atores aqui, nesse texto. O dom de Deus e quem está pedindo água para você. Ele está falando do Espírito Santo, porque é isso que Paulo está dizendo. Perdão, isso que Pedro diz lá em Atos. Voltando ao texto de Atos, capítulo 2, ele está falando lá: olha, se vocês receberem, crerem em Jesus, e batizados vocês forem, em arrependimento pelos seus pecados, então vocês vão receber o quê? O dom do Espírito, ou o dom de Deus. A palavra é usada para falar dom do Espírito, dom de Deus, ou o dom de Jesus Cristo. É a mesma palavra. Não se trata aqui de dons do Espírito, línguas, cura, o sobrenatural, o mover profético, não. Dom aqui está falando de uma pessoa, um presente, um amigo pessoal que eu e você ganhamos, e ele está acessível a nós. Jesus está falando aqui de uma outra pessoa que tem o mesmo tipo que ele. Então quem conhece a Jesus Cristo recebe automaticamente o dom de Deus. Quem confessa Jesus, se arrepende dos seus pecados, é batizado, recebe o dom de Deus, que é o Espírito Santo, que é um amigo, um conselheiro, alguém que tem uma mente própria e que pensa as coisas do alto. Automaticamente, ao receber o dom de Deus, o presente maior de Deus, eu e você começamos a ter a nossa mente renovada. Começamos a pensar nas coisas que são do alto. A nossa mente foge daquilo que é terreno e começa a pensar nas coisas que são eternas. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Para que Deus me criou? Por que eu nasci nesse contexto de família? Por que sofri tudo isso que sofri? E o Espírito Santo começa a te consolar, começa a te trazer os conselhos, e você começa a pedir a ajuda dele para entender as principais crises e as principais decisões da sua vida. O que comprar, qual emprego ter, qual profissão escolher, com quem vou me casar, quais negócios posso fazer da minha vida. Ele é uma pessoa, e instantaneamente, quanto mais ouvidos você dá ao seu melhor amigo, mais ele fala com você. Ele diz: não vá por aí. Segura. Alguém aqui já foi segurado pelo Espírito Santo ou impelido pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa? Amém, glória a Deus. Significa que tudo nós estamos compartilhando aqui é real. Em Atos, em vários momentos, diz que Paulo e Silas foram impelidos pelo Espírito Santo para ir a tal lugar, ou impedidos
de ir a tal lugar. Isso significa que ele tem uma vontade e ele sabe 100%, com exatidão, com completude, qual que é a vontade de Deus para você. Comece hoje a dar ouvidos mais ao seu melhor amigo pessoal, próximo, o Paráclitos, aquele que João descreve que ele tinha o mesmo sentimento de como que estava ali deitado, encostado no peito de Jesus. Este é o Espírito Santo, este é seu amigo pessoal, esse é aquele que vai te dar as direções necessárias para os momentos tão importantes da sua vida, e até aqueles que não são tão importantes assim, que você julga, não, isso daqui não é tão importante. Comece a dar ouvidos para o Espírito Santo. Ele vai te guiar até nas decisões que parecem mais superficiais. Sim ou não? É assim. É assim. Se você conhecesse o dom de Deus, Cristo está nos chamando hoje para ouvir mais o amigo, o conselheiro, aquele que é o nosso advogado, que está disponível para nós, o Espírito Santo de Deus. Quando nós chegarmos lá na eternidade e vermos a Jesus Cristo, eu creio, irmãos, que você vai sentir o mesmo sentimento. Talvez eu sei, de uma maneira muito mais ampla, óbvio, mas aquilo não vai ser estranho para você, porque o Espírito Santo está aí, dentro de você, falando assim, filho, está chegando a hora. Eu sinto saudade de casa. Hoje o nosso problema, e eu vejo isso como um problema entre nós, filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, é que ainda colocamos em pessoas o motivo da nossa salvação. Existe uma grande guerra no nosso país e precisamos lembrar, irmãos, que embora é muito importante orarmos e repreendermos o reino das trevas, a potestade da corrupção e do engano que existe sobre nossa nação, eu creio que tem sido aqui, há um exagero em relação aos homens que colocamos lá. Às vezes eu vejo os filhos de Deus colocando a sua esperança num homem, em alguém que está no poder, e aí eu vejo essa palavra aqui, e os discípulos perguntando, Jesus, é esse o tempo que você vai restaurar Israel? É a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje, no nosso tempo. Jesus, é esse homem que vai acabar com a corrupção do Brasil, e Jesus está falando para você, olha, não discerne a você o tempo, eu sou o Filho de Deus, e o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida, e o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é a fazer a sua vida mais confortável aqui no Brasil, a minha vontade é que você estabeleça o reino de Deus onde você estiver. Quantos querem aqui conforto? Quantos querem aqui uma vida melhor? Com certeza, eu quero. Quantos aqui já se pegaram vendo uma matéria sobre países que dão certo, funcionam? Canadá, Estados Unidos, e falou, uau, olha, se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu queria morar melhor, eu queria ter um transporte melhor, queria leis justas, queria que o busão não tivesse tão lotado, que o metrô funcionasse e chegasse até a minha casa, eu queria. Mas será que eu e você não estamos olhando para o céu e esperando alguma coisa do céu, sendo que o Paráclitos, o Espírito Santo, está aí dentro de você, dizendo, eu tenho uma vontade, você não nasceu só para esperar dias melhores aqui, mas você nasceu para fazer a vida de outras pessoas entenderem que existe um Deus, um Jesus pessoal, através do Espírito Santo, e que Ele é o poder de Deus. Será que não estamos esperando só dias melhores e coisas, e a situação mudar, e os nossos dias estão passando? E, não, vai mudar, a situação vai melhorar, a economia vai mudar. Não, Deus quer que eu e você tenhamos a identidade de filhos do reino, vivamos o reino de Deus hoje. Tudo aquilo que Ele falou lá no Sermão do Monte é para hoje, é para agora. O Espírito Santo nos capacita, e governo nenhum pode fazer, homem nenhum pode fazer aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de você. Outro problema nosso é o dinheiro. Eu falo muito disso aqui, porque eu sofro com isso também. Essa palavra doreá, que significa dom ou presente, também tem um significado em relação ao dinheiro, porque dinheiro também é presente, certo? Quem gosta de receber dinheiro de presente, oferta. É isso que significa aqui, oferta.
É a mesma palavra no hebraico que está vinculado ao dinheiro que você acabou de fazer aqui, ó, o dinheiro que era levado no templo para ofertar ao Senhor. Isso é dom. Então a palavra dom, ela tem tudo a ver com o dinheiro, e talvez a sua esperança de redenção está no dinheiro. E esse é o perigo. Como seria melhor a minha vida se eu tivesse mais dinheiro, não é? Outra coisa que a gente sempre imagina aqui, se lá no noticiário, na internet, você vê, sorteio da Mega Sena, 100, 200 milhões, aí você fala, uau, o que seria da minha vida se eu ganhasse 200 milhões, sim ou não? Quem já pensou isso aqui? O que eu faria? Eu viajaria o mundo, olha, não é? Eu já pensei. E aí a gente fica pensando no dinheiro de forma redentiva, de forma redentora. O dinheiro é a nossa salvação. E eu tive uma experiência há umas 3 semanas atrás, que o Espírito Santo já estava ministrando isso ao meu coração, e foi muito lindo, foi algo que eu nunca vivi antes. Eu queria rapidamente falar com você. Eu estava com um amigo, nós combinamos de nos encontrar, fazia tempo que a gente não se encontrava, e eu combinei de tomar um café com ele depois do trabalho, e ele é cristão também, era uma terça-feira, e aí a gente estava ali tomando um café, conversando, dando uma risada, aquela coisa bem gostosa de amigo mesmo, e ele falou, olha, eu vou ter que sair mais cedo hoje, eu não vou poder ficar com você muito tempo, porque eu tenho minha célula. Então, a minha célula é de terça-feira, eu falei, legal, onde é a sua célula? Eu falei, minha célula é longe, ela é mais uns 40 minutos daqui, então ela começa umas 8h30, preciso sair daqui a pouco. Aí, você não quer ir comigo? Fez o convite, você não quer ir comigo para a minha célula? Aí eu fiquei meio assim, falei, eu estou longe de casa, vai demorar. Falei, não, vamos, vou com você, mandei uma mensagem para lá, falei, vamos lá, eu quero conhecer, quero ver uma célula de outra igreja, como que é, terça-feira, vou lá. E aí, irmãos, a célula, chegando lá, né, no lugar, a gente estava junto, ele pegou o violão, ele toca na célula também, e aí chegamos lá no prédio da célula, né, os anfitriões, e, aquele prédio, assim, aquela coisa, num bairro chamado Panambi, você conhece? O negócio é perto do Morumbi, ali, Panambi, Morumbi, com I. Eu conheço o Arthur Alvim. Enfim, e aí eu cheguei lá, e o segurança levou a gente para o elevador, assim, e eu vi que era daqueles apartamentos 1 por andar, sabe? Você já ouviu falar que tem apartamento por andar? Então, existe, irmão. Eu cheguei lá no hall, né? Você conhece, né? Já foi nos apartamentos assim, né? Aí, assim, eu entrei no hall, e o hall, aquelas portas duplas, assim, sabe? Aquela porta que abre assim. Eu falei, uau, quantas pessoas será que moram aqui, né? E eu entrei, irmãos, e a célula já tinha começado, os irmãos estavam num momento de oração. Só que aí eu fiquei muito, sabe, eu não consegui fechar os olhos na oração, porque, irmãos, a sala, eu vou falar o que tinha na sala para você. A sala tinha uma mesa de 12 lugares, 3 sofás, um piano meia cauda, bom, enfim, muita coisa. Era maior que a minha casa. E a sala era em L, assim, uma coisa linda. E aí eu olhei para o chão, assim, eu percebi que aqueles porcelanatos, né, Reinaldo? Você viu aqueles porcelanatos de 1 metro, assim, por 1, uma coisa, nossa, linda demais. E aí eu fiquei olhando para aquilo tudo, e os irmãos orando. Aí eu vi que tinha uma mesinha de centro, mas a mesinha de centro pegava 4 desses pisos, ó a mente carnal aqui, pegava 4 desses pisos. Aí eu comecei a fazer a conta, bom, 4 metros quadrados é o tamanho do meu banheiro. A mesinha de centro era do tamanho do banheiro da minha casa, né? E aí eu fiquei indignado, falei, nossa, como que nunca tinha visto tanta riqueza na minha vida. E os irmãos orando, e aí a dinâmica era uma dinâmica do Pai Nosso, assim, uma coisa bem gostosa, que era uma irmã que estava, a dona da casa que estava fazendo a dinâmica, e cada um foi orando uma frase do Pai Nosso, e orando em cima daquela revelação. E aí, quando estava chegando a minha vez, aí que eu parei, né, de olhar tudo aquilo, fechei meus olhos, concentrei, o Espírito Santo falou comigo, falou, deixa de ser carnal, amigo. E ele já me deu uma palavra. Ele falou ao meu coração o que ele ia fazer ali comigo, e o que ele estava mostrando para mim naquela reunião, e o que ele queria falar através da minha vida. E eu fiquei muito envergonhado, porque eu falei, não vou falar aqui, eu só vou falar, eu não conheço ninguém, né? Eu
olha o jeito que eu estou vestido, minha calça de R$29,90 da C&A. Não dá, não vou. Olha essas pessoas. Mas aí, irmão, a coisa começou a ficar tão assim, sabe, gostosa. O Espírito Santo de Deus manifestando e falando com as pessoas. E eu vi aqueles ricaços ajoelhados assim, ó, chorando e clamando Jesus, dizendo: vem, Senhor, faz a tua vontade na nossa vida, e chorando e buscando a Deus. Não são só ricos, são milionários. Depois meu amigo estava me falando, não são ricos, eles são milionários. E aí o Espírito Santo falou comigo, ele falou: Danilo, você está vendo isso aqui? Você está vendo esse apartamento? Você está vendo tudo isso que o dinheiro pode comprar? Ainda assim, esses homens que estão aqui, essa mulher que está aqui ajoelhada, se rasgando, ela entende que o maior tesouro da vida dela está dentro dela, e não fora. Que o dinheiro pode comprar tudo isso que você tem, que eles estão aqui. O dinheiro pode comprar, mas o que está dentro, Jesus teve que dar, foi um alto preço, e é de graça. É de graça para todo aquele que nele crê. E aí, irmãos, aí eu fiquei muito à vontade. Porque eu entendi que dentro de mim tinha algo muito mais caro do que qualquer piano ou porcelanato que tinha naquela casa. Você entendeu? Aí eu sentei à vontade naquele sofazão de gringo e me esbaldei. Sabe? Era como se a casa fosse minha. E eles gostaram. E a palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração, eu não sabia para quem que era. Mas ao final da reunião ela falou assim: Danilo, você quer falar alguma coisa? Aí eu falei, bom, eu falei para Jesus que ia falar somente se tivesse oportunidade. E eu comecei a falar. Eu falei: olha, desde que eu entrei aqui, Deus falou isso ao meu coração. Era um texto de 2 Coríntios e foi muito claro na minha mente. Eu não sei para quem que é. E os anfitriões da casa, assim, ó, um olhando para o outro. E falar: uau, isso aqui é para nós. Isso aqui é exatamente para nós. É tudo que nós estamos vivendo essa semana na nossa vida. Sabe, então, lembrando a você que o dinheiro não é a sua redenção. O dinheiro não é o mais importante na sua vida. E o dinheiro também, às vezes eu quero tantas coisas, mas eu cheguei lá e falei: uau, seria muito bom ter tudo isso aqui, uma vida muito confortável, demais e tal. Mas ainda assim, Deus me levou lá para mostrar que homens e mulheres cheios de dinheiro não têm tudo. Eles não têm o mais importante, mas naquele caso tinha. Deus, além de dar o seu Filho, Jesus, para morrer pelo meu e o seu pecado, Ele, ofertou o Espírito, o amigo, o conselheiro, aquele que mais tem valor para mim e para você. Ele ofertou na sua vida. E o que você tem feito com isso? Será que nós temos aproveitado a presença doce do Espírito? Não existe, irmãos, nenhuma prática religiosa, não existe nada que um homem, um pastor ou qualquer outro homem de Deus que tenha alguma função de pastor, de missionário, ninguém e nada que você possa fazer que vai substituir ou capaz de dar a você uma comunhão tão íntima com o Espírito Santo. É a comunhão que Jesus proporcionou. Era a proposta de Jesus o todo tempo para cada discípulo. A única forma de não apenas conhecer os ensinamentos de Jesus, que é a Bíblia, você pode ler a Bíblia e obter muito conhecimento, mas tê-lo ao seu lado constantemente, ao ponto daqueles ensinamentos darem um resultado que não é fruto só da disciplina de você falar assim: ah, não, agora vai ser novo na minha vida, agora eu vou fazer isso aqui diferente. Não, o Espírito dentro de você, ele é uma pessoa, e ele tem uma mente, e ele tem vontades, e ele é quem convence. Ninguém pode substituir isso na sua vida. Se você está dependendo da fé do outro, da revelação do outro, da vida do outro, você vai desistir, porque não satisfaz. Alguém pode vir a você, entregar uma palavra profética, entregar uma palavra de conhecimento, dar alguma direção. Isso pode acontecer e é muito bom, mas se você viver disso, isso é, sabe, muito inferior, muito aquém daquilo que Jesus entregou a mim e a você como um propósito de vida. Ele falou assim: não viva de revelações temporárias, viva uma vida diariamente pelo meu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele dependeu totalmente do Espírito, irmãos. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lembre-se, Jesus não é fruto de homem. Não foi semente de homem que chegou lá na Maria.
Foi o Espírito Santo de Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi capacitado pelo Espírito, ele foi ensinado pelo Espírito, e ele não fez nenhum milagre até que fosse batizado pelo Espírito. Ele foi totalmente guiado. E ele diz: o Filho do Homem não fala nada de si mesmo. O Filho do Homem não faz nada de si mesmo. O Filho do Homem não dá um passo que não seja a vontade do Pai, guiado pelo Espírito. E é isso que eu quero aqui encerrar com você hoje, dizendo isso: dependa do Espírito Santo de Deus, todos os dias da sua vida. Ele é o maior tesouro, ele quer falar com você, mas eu quero te perguntar: o que acontece com aquele amigo pessoal, aquela pessoa mais íntima, aquela que tem a maior consideração por você? O que acontece quando esse seu amigo começa a ser ignorado? O que acontece com o seu amigo quando ele começa a não ter voz na sua vida? O que acontece com esse seu amigo se ele não recebe atenção, se você não se lembra dele em dias importantes, ou até nos menos importantes? A Bíblia diz que ele se cala. E o Espírito Santo pode estar calado na sua vida, porque ele pode ter começado a falar e falou coisas importantes, ele tem falado há tanto tempo, e eu e você não temos dado a atenção necessária. Então hoje, aquilo que Deus falou ao meu coração é que Ele deseja trazer a revelação de que o Espírito Santo é nosso amigo pessoal, íntimo e dentro de nós. E se você não vive uma vida guiada pelo Espírito, meu irmão, você só está passando.